Oi, pessoal, boa noite. Vamos falar aqui sobre a segunda aula, que é a aula de planejamento. A gente já falou sobre o diagnóstico, agora a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento. Vou passar aqui direto. Não sei quem aí pôde fazer o exercício, né? O exercício que eu tinha recomendado. Quando você tem já os seus pontos fortes, pontos fracos diagnosticados, seus e dos seus adversários, é muito mais fácil você começar um planejamento. Então, planejamento, para quem já fez esse exercício de análise, que chama análise SWOT, é muito simples. Você vai só replicar esse modelo no mundo digital. Então, a análise SWOT, ela em português, ela chama FOFA. Por quê? Você vai analisar suas forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. Qual que é a diferença entre essas quatro frentes? As forças são as suas forças. Quais são as suas vantagens com relação aos adversários? Ou seja, o que você tem de legal que você pode explorar para crescer, para crescer a sua presença, crescer a sua reputação. Aquilo que só depende de você, que você, se você trabalhar bem, você consegue ampliar. Com relação às fraquezas, é também uma autoanálise, aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você precisa trabalhar internamente, suas desvantagens, para conseguir concorrer um pouco mais de competitividade, né? E aqui na parte de baixo a gente tem as oportunidades e as ameaças que dizem respeito ao ambiente externo, ou seja, qual que é o contexto político, quais são os seus adversários, como que você pode aproveitar o que está acontecendo na sua cidade e no contexto político eleitoral para te favorecer. E aqui nas ameaças, o ambiente externo pode te colocar em situações complicadas que você precisa achar um jeito de contornar. Então, na hora que você for fazer o planejamento, você vai ter que ter essas quatro vertentes em mente para poder fazer algumas tarefas. Então, na hora que você for fazer o seu planejamento, eu vou pular aqui um pouquinho para adiantar já que eu vou sugerir para vocês esse exercício, que são tarefas em que vocês vão definir datas de entrega, modo de aferição dos resultados para cada um dos períodos aqui, que são períodos do cronograma eleitoral, para conseguir dar conta de responder a essas questões. Então, se você é uma pessoa que é muito comunicativa, isso é uma força que você vai ter. Como que você vai poder potencializar essa sua habilidade de comunicação? Então, você vai definir tarefas para potencializar essa sua qualidade. E a mesma coisa para fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, essa é uma primeira etapa. É uma primeira etapa do planejamento que é bem básica para toda a campanha e para todo o trabalho que demande planejamento. Essa é uma regrinha básica do planejamento, que é você identificar suas forças, suas fraquezas, as oportunidades e as ameaças e determinar um plano de ação para você potencializar aquilo que é legal e minimizar aquilo que é ruim. Uma outra coisa do planejamento que é importante, que vai ser muito importante na outra aula que a gente vai falar sobre impulsionamento, que é a segmentação. Então, em geral, você faz uma definição nas redes sociais e no marketing de uma persona que é o seu cliente, ou que é o seu eleitor, ou que é o seu consumidor, no caso do marketing. Então, você define como que essa pessoa é, o seu eleitor ideal. O que ele gosta, ele é de direita ou ele é de esquerda, onde ele mora, quantos anos ele tem, é homem ou mulher, qual a preferência sexual, qual o nível de escolaridade, enfim, todas as opiniões, como que você tem que imaginar como é que é essa pessoa.
No caso das redes sociais, o que eu estou sugerindo aqui para vocês, com esses três, vou colocar aqui a tela só, com essas três figuras, é que vocês definam mais de uma persona. Porque quando a gente for segmentar, a gente vai ter que escolher públicos e mensagens adaptadas e feitas sob medida para cada um desses públicos. Então, eu coloquei aqui 3 exemplos aleatórios. Acho que esse fica como um exercício para vocês definirem também quais são os segmentos que vocês vão querer apostar, com quem vocês vão querer falar, quais são os seus públicos ou os seus eleitores de preferência. Para quem já tem página no Facebook, eu vou mostrar aqui uma maneira de vocês identificarem melhor o público de vocês. Então, essa aqui é a página do meu livro, tá? Eu falei na última aula que eu tenho um livro, que esse meu livro seria uma boa ferramenta para eu explorar, né? Porque ele está bem ranqueado no Google, nas redes sociais ele aparece nas buscas também. Então, essa é uma maneira que, se eu fosse me candidatar, eu poderia me apresentar como alguém que é autora desse livro. E aqui essa página do livro, dentro de informações, se forem informações, vocês têm aqui algumas métricas. Eu vou ter uma aula, a última aula eu vou mostrar para vocês melhor, né, como é que navega aqui pelas métricas. Mas aqui dentro de informações, se você for em pessoas, vocês identificam o público preferencial da página. Então, se vocês já têm uma página, aqui é um jeito de você escolher a segmentação. Ou pelo menos um ponto de partida para você fazer uma definição de algumas personas, né? De alguns perfis de eleitores com os quais você tem mais facilidade de se comunicar. Então, no caso da minha página, eu tenho aqui um público preferencial de mulheres, 69%. A idade aqui é entre 18 e 24 anos. No Brasil, né, a grande maioria em São Paulo, falantes do português. Então, esse provavelmente vai ser um público importante para mim. Mulheres jovens que moram no Brasil, em São Paulo, paulistas talvez, e que falem português brasileiro. Aqui abaixo eu vejo que tem um público também que fala português de Portugal. Então, se eu fosse fazer uma campanha para vender o livro, por exemplo, eu poderia fazer uma campanha talvez segmentada para o público português. Essa é uma sugestão aqui que o próprio Facebook pode estar me dando, segmentar para o público português, talvez segmentar para o Rio de Janeiro. Enfim, navegando aqui, eu consigo ver que esse é um público relevante. Se eu mudar aqui para pessoas alcançadas pela página, eu vejo que o público muda um pouquinho. Eu tenho um pouco mais de homens e eu tenho um público um pouco mais velho, que de 35 a 44 anos. Então, esse público mais velho já é uma segunda segmentação que eu posso fazer na minha campanha, né? Nesse caso, para vender mais livros. Eu posso segmentar para um público que provavelmente já tem filhos pequenos. Talvez eu possa pensar em escrever um artigo específico sobre viagem de volta ao mundo com filhos. Enfim, aqui é um público diferente do público anterior, né, que a gente estava vendo. Então, voltando aqui para o exercício, eu definiria aqui o meu primeiro público e aqui eu definiria o segundo público, que é um público mais velho, tal. E ao mesmo tempo eu posso pensar num terceiro público que mora na minha região, que são pessoas da minha família, pensar num recorte mais geográfico, talvez. Então, são públicos que vocês vão ter que definir na hora de fazer os impulsionamentos. Quanto mais segmentos vocês tiverem, mais dinheiro vocês vão ter que ter para impulsionar. Então, se vocês querem concentrar mais dinheiro em um determinado público, eu sugiro que vocês delimitem esses segmentos em 3 ou 4 aí para vocês poderem fazer uma divisão do orçamento um pouco melhor, tá?
pouquinho sobre cronograma. Cronograma da pré-campanha e da campanha, eu dividi aqui em 3 partes. Primeiro, a reputação, que é o momento que a gente está hoje. Então, o que você tem que se perguntar? Se as pessoas sabem quem você é, se elas acreditam, se elas sabem no que você acredita e o que você representa. Então, é aparecer, é falar com as pessoas, é ter visibilidade, aparecer num bom ranqueamento no Google, fazer crescer a sua página no Facebook, o seu perfil no Instagram, fazer aparecer, assim, fazer com que as pessoas se interessem por você. A segunda etapa é uma etapa em que você vai se relacionar. Você não precisa aguardar o crescimento da sua reputação para começar a fazer um relacionamento com as pessoas. Você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas se as pessoas não te conhecem, você não tem nem com quem se relacionar. Então, você tem que responder comentários, tem que ouvir a opinião das pessoas, entender o que o eleitor está querendo. Às vezes, o eleitor de uma região quer um negócio, o eleitor de outra região quer outro negócio. Você tem que ir sentindo como se você estivesse fazendo uma pesquisa de opinião, como se estivesse fazendo uma qualitativa. Vai sentindo o que as pessoas querem, responda, faça perguntas, faça enquetes. Isso tudo faz parte do relacionamento. E a terceira etapa, que é uma etapa mais de etapa de campanha mesmo, que é quando você vai para a rua, vai pedir voto, pede para sua vizinha pedir voto para você, é a parte da mobilização. Então aqui você vai perguntar se as pessoas estão dispostas a argumentar ao seu favor, a te defender, e se essas pessoas estão organizadas em uma rede em que você consiga acioná-las facilmente. Por exemplo, você pode criar um cadastro pelo e-mail ou uma lista de WhatsApp e fazer essa mobilização utilizando esses canais. Então, por fim, o exercício que eu já mostrei para vocês, ele leva em consideração esse calendário. Nessa primeira etapa, a gente tem o ano pré-eleitoral. As regras para o ano que vem ainda podem mudar. Então, a gente, até outubro, a Justiça Eleitoral pode definir regras novas que a gente ainda não conhece. Mas é um ano pré-eleitoral. Então, aqui de agosto a dezembro, vocês vão utilizar bastante essas duas etapas aqui: reputação e relacionamento. Janeiro a junho ainda é pré-campanha, mas aí você já entra no ano eleitoral. Então, intensificar o relacionamento, montar essas redes de apoio, já preparando para a campanha. Julho e agosto, intensificar o impulsionamento, deixar reservado aí uma verba para julho e agosto vocês já botar em ação os planos de comunicação para os segmentos. E setembro e outubro já é a parte da mobilização da campanha, pedir voto, sair na rua. É quando aqui a campanha ganha um CNPJ e vocês começam a responder como pessoa jurídica, né? A campanha é que vai falar por vocês e a segmentação, todos os patrocínios vão ter que ser feitos através do CNPJ da campanha. Então, dividir em 4 e a sugestão que eu faço é que vocês definam 3 tarefas para cada uma dessas etapas, com data de entrega. Então, você vai colocar lá, até 15 de setembro, eu quero já ter minha página montada, eu quero ter um site. Ou então, se você já tem a página, até o final desse ano, eu quero atingir 5.000 seguidores. Então, assim, esse modo de aferição dos resultados é muito importante para você saber se você está indo bem no seu planejamento ou não. Esse é um exercício que vai te ajudar na comunicação, da estratégia da comunicação como um todo. Não só na comunicação digital, mas na comunicação como um todo. Então, eu sugiro que vocês façam esse planejamento considerando o digital, mas englobando todas as esferas.
material gráfico, reuniões de mobilização, reunião na casa dos familiares, dos amigos. Vocês podem definir essa estratégia começando por um recorte geográfico. Então, falando primeiro com as pessoas que moram na sua rua, depois moram no seu bairro, depois no bairro vizinho, depois você vai falar com as pessoas que moram no bairro onde você trabalha, e você vai ampliando isso geograficamente. Ou então você pode fazer um recorte por área de interesse. Você vai falar primeiro com todas as pessoas que lutam pela sua causa ou que já demonstraram interesse pela sua causa de alguma forma. Você pode fazer um recorte que fala diretamente com um determinado gênero ou uma determinada idade. Enfim, são vários recortes que você pode fazer. O importante é você definir quais são os principais segmentos, quais são os seus principais eleitores, definir linhas de atuação e definir tarefas com datas e um modo específico de medir os resultados, seja lá aumentando o número de seguidores, seja o número de reuniões. Tem que ter um jeito de você falar, aqui eu consegui, aqui eu não consegui, aqui eu atingi metade, aqui eu atingi 100%, para você ir melhorando o seu desempenho e chegar no ano que vem já sabendo aquilo que foi bem, aquilo que não foi bem, para corrigir os erros e conseguir atingir aí seu objetivo final, que é ser eleito, né? Então essa fica o exercício para essa aula do planejamento. Na próxima aula a gente vai falar aqui sobre a gestão das redes sociais. Eu vou mostrar mais algumas ferramentas de gestão, vai ser uma coisa mais prática, menos teórica. E vou passar um exercício também de gestão, tá bom? Boa noite, até mais.